Fala pessoal que está estudando para o concurso da PEMERG 2023. Estamos agora iniciando mais uma aula de Direito Penal do tema dos crimes contra a pessoa. Galera, nós encerramos a parte especial do Código Penal e agora estamos entrando na parte especial, que é a parte dos crimes propriamente ditos. Nós hoje vamos estudar esse capítulo do Código Penal, na verdade, esse título do Código Penal chamado Dos Crimes contra a Pessoa, que é um capítulo muito grande, tá, pessoal? Então, eu já quero adiantar para vocês que nós vamos dividir essa nossa exposição em, no mínimo, 2 ou 3 partes. Galera, vamos estar então dando início à nossa exposição. Em primeiro lugar, eu gostaria de alertá-los que o título dos crimes contra a pessoa abrange os crimes contra a vida, abrange a lesão corporal, que é um capítulo próprio, abrange também os crimes, deixa eu colocar aqui para vocês, de periclitação da vida e da saúde. Aqui o destaque é o abandono de capaz, omissão de socorro e os maus tratos. Esse aqui nós vamos tratar hoje, tá bom, pessoal? Esse aqui na próxima aula. Esse aqui, galera, a gente não vai abordar em detalhes, porque ele prevê crimes que têm muito pouca incidência em prova. Normalmente, quando as provas tratam desse tema aqui, elas falam sobre esse crime aqui, ó, que é a omissão de socorro. E muito raras vezes aparece o abandono de capaz e os maus tratos, que eu recomendo apenas a leitura do código para vocês. Esse aqui tem a peculiaridade de ser um crime omissivo, então a gente acaba abordando ele sim, tá bom? Vamos lá, continuando. Próximo capítulo é o capítulo do crime da rixa, que é o capítulo onde todo mundo briga, bate em todo mundo. Esse capítulo aqui também a gente não trata, praticamente zero incidência em prova. Opa, aqui nós temos um capítulo que já aparece com um pouco mais de frequência em prova, que é o capítulo dos crimes contra a honra. Galera, esse capítulo aqui fala do crime de calúnia, injúria e difamação. Nós vamos falar sobre essas 3 espécies de crime e vamos apontar a diferença entre eles, tá bom? E vamos já destacar para vocês a diferença, por exemplo, entre a injúria e o que a gente chama, tá, de injúria racial. Vamos falar também a diferença entre esses crimes também, no caso mais especificamente da injúria, com o desacato. No caso da calúnia, nós vamos falar da diferença entre a calúnia e a denunciação caluniosa, que são teminhas que de vez em quando aparecem em prova e nós vamos focar para vocês o que realmente cai, tá? Depois tem os crimes contra a liberdade individual. Aqui eu fiz alguns destaques para vocês, mas não se assustem, pessoal, nós não vamos abordar todos esses temas aqui, tá? Esses temas aqui eu só vou abordar o que está em destaque, porque aqui é a nossa meta, 80-20. 20% do conteúdo para 80% das questões da prova, tá? A gente está mirando quem não tem tempo, quem começou a se preparar agora na última hora. E por fim, galera, nós vamos entrar no nosso tema de hoje, que é o tema dos crimes contra a vida. Esse tema, pessoal, é o tema inicial de abertura do Código Penal na sua parte especial. Lembrando que o Código Penal ele tem 2 partes, a parte geral e a parte especial. A parte geral fala da estrutura do direito penal como todo e na parte especial nós temos os crimes em espécies. Lá no seu edital você vai encontrar também a legislação penal especial, legislação penal extravagante, que são algumas leis que tratam da matéria do direito penal também. Só uma observação, pessoal, essas leis, elas prevêem crimes e prevêem institutos relacionados à parte geral também do código, tá? Então, quando a gente vê cada uma dessas leis, a gente vai analisar essas peculiaridades de cada uma delas. Agora nós vamos iniciar com o título de abertura da parte especial, que é o título dos crimes contra a pessoa, no primeiro capítulo dele, que é o capítulo dos crimes contra a vida. Galera, quando eu falo dos crimes contra a vida, eu estou falando de 4 espécies de crime. Estou falando do homicídio, da instigação suicídio ou automutilação, do infanticídio e do aborto. Pessoal, são apenas esses 4 crimes. Por que você precisa saber disso, galera? Porque lá em direito constitucional e aqui também é muito comum ser feita uma pegadinha com você baseado no inciso lá da Constituição, que diz que é assegurado o tribunal do júri para os crimes dolosos contra a vida. E o que é um crime doloso contra a vida? Existe um título que fala dos crimes contra a pessoa e um capítulo específico do Código Penal que são dos crimes contra a vida. Então só estão incluídos nessa expressão crimes contra a vida esses 4 aqui. Qualquer outro crime, galera, que tenha resultado morte, que não seja esses 4 aqui, não são crimes contra a vida.
Tranquilo? Então não estão abrangidos pela competência do tribunal do júri. Por exemplo, não são crimes contra a vida, apesar de implicar no fim da vida. Lesão corporal seguida de morte, que a gente chama de crime pré-terdoloso ou homicídio pré-terdoloso, na verdade não é homicídio, tá? É uma lesão corporal seguida de morte, porque o objetivo do agente não era matar, era apenas ferir. É um coleguinha que empurra o outro com raiva na hora de uma briga, a pessoa cai e bate a cabeça. Ele nunca teve intenção de matar o seu colega. Ele o empurrou por uma questão de interesse de agredi-lo e não de matá-lo, tá bom? Nós temos também a lesão corporal com resultado aborto, que é uma lesão corporal gravíssima. Então aqui nós também não temos um crime contra a vida, não será julgado pelo tribunal do júri. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, esse também não é julgado pelo tribunal do júri. Tortura com resultado morte, também não. Nós temos o homicídio mediante tortura e nós temos tortura com resultado homicídio. O que diferencia os dois? A intenção do agente. Se a intenção do agente era matar fazendo sofrer, é homicídio mediante tortura. Se o objetivo do agente claramente era torturar e não matar, mas acabou matando, aí nós temos a tortura com resultado morte. Nós temos também, pessoal, o sequestro com resultado morte. Também não é crime doloso contra a vida. Genocídio, Jefferson, aqui eles matam pra caramba, sim, mas isso aqui é tratado como um crime contra a humanidade, não um crime doloso contra a vida. Não será julgado pelo tribunal do júri. Beleza, pessoal? E vários outros que você vai encontrar no Código Penal também. Então, competência do tribunal do júri, crimes dolosos contra a vida. E aí, galera, só lembrando, o crime tem que ser doloso, não inclui os culposos. No caso aqui do crime, não serve contravenção penal e mesmo assim não existe nenhuma contravenção penal com resultado morte. E nós temos ainda que a competência do tribunal do júri prevalece ainda que o crime seja tentado. Então a tentativa de homicídio é julgada pelo tribunal do júri. Galera, outra observação dos crimes contra a vida também é o marco temporal relacionado à defesa da vida. Está esculpido lá na nossa Constituição, no artigo 5º, caput da nossa Constituição, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se, assegurando-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito a. E o primeiro que diz é a vida. Então a vida ela é protegida pelo nosso ordenamento jurídico e essa proteção tem sede constitucional. E a partir de qual momento que a vida é protegida, galera? A partir da concepção. Mas aí, galera, o Supremo Tribunal Federal, ele deu uma ajustada nisso aqui, tá? Na verdade, os livros falam concepção, mas a gente pode dizer que é a partir da nidação. Sendo mais técnico, tá? Para o STF, é a partir da nidação. Como assim, Jefferson? A concepção é a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. A nidação é o óvulo fecundado se acoplando na parede uterina da mulher, porque para o STF é só nesse momento que a vida é viável. Então, na verdade, a proteção seria a partir da nidação. E aí, galera, essa proteção ela ocorre a partir da concepção e enquanto a vida é intrauterina, essa vida é protegida pelo Instituto Criminalizador do Aborto. E qual o final dessa proteção? Pelo aborto. Aí começa a proteção por outros institutos. É o início dos trabalhos de parto. Na verdade, é o momento imediatamente anterior ao início do trabalho de parto, tá? Qualquer atentado contra a vida nesse momento vai ser o crime ou será o crime de aborto. Já, galera, quando a mulher, a mãe, já começa a ter o trabalho de parto, iniciar o trabalho de parto, o que é esse trabalho de parto? Quando se inicia as contrações expulsórias no parto normal. Ou, no caso da cesárea, quando se inicia a incisão abdominal. Quando o médico vai lá e com bisturi e corta a barriga da mulher, tá? Simplificando. A partir desse momento, começou a contração expulsória ou começou a incisão abdominal, se a vida do feto, ali no caso do bebê, for retirada, se o bebê for assassinado, nesse caso, configurar-se-á ou o crime de homicídio ou o crime de instigação ao suicídio ou de infanticídio. O de instigação aqui não tem cabimento, né, pessoal? Porque eu tô falando de um bebê, mas dali por diante, né? Esse bebê vai crescer e aí sim a gente pode falar em instigação ao suicídio, tá? Mas nesse momento do parto, só homicídio ou infanticídio, a depender do caso concreto. E quando esse bebê cresce, pode entrar também o crime de instigação ao suicídio. Galera, é importante a gente saber também que existem algumas possibilidades de morte, tá? De assassinato previsto na legislação como assassinatos permitidos.
O primeiro deles é em caso de guerra declarada, isso está lá no artigo 5º da Constituição. Depois nós temos também os casos de excludentes de ilicitude, que a gente vai encontrar tanto na parte geral do Código Penal, que são aquelas 4 que a gente encontra, né? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. E também nós temos as causas especiais, como nós vamos estudar aqui hoje, no caso do artigo 128 do Código Penal, que são as hipóteses de aborto permitido pela legislação. E aí, galera, essas excludentes de licitude aqui são uma exceção ao direito à vida, como também no caso de pena de morte em caso de guerra declarada, também é uma exceção ao direito à vida. E aí, pessoal, a gente já pode iniciar o nosso estudo do nosso primeiro crime, o crime de homicídio. Ele está previsto no artigo 121 do Código Penal, tá bom? 121 do Código Penal. Galera, características básicas do crime de homicídio. Em primeiro lugar, qual é o bem jurídico protegido? O bem jurídico protegido é a vida extrauterina. É a vida que se inicia a partir das contrações expulsórias do feto no parto normal. Então começou as contrações expulsórias, a partir daquele momento ali quem tenta matar aquele bebê, por exemplo, no momento que o bebê está saindo, vai lá e mata o bebê. Nesse caso aí já é um crime de homicídio, tudo bem? Então o bem jurídico aí é a vida extrauterina. Outro ponto importante também é a consumação do crime. Quando que o crime de homicídio ele se consuma? No momento da morte encefálica, no momento da morte cerebral. O Supremo Tribunal Federal definiu esse momento como o momento da morte por causa da lei de órgãos, que autoriza a retirada dos órgãos quando é constatada a morte encefálica, a morte cerebral. Tranquilo? Então o crime ele se consuma com a morte encefálica. Se a pessoa for golpeada, ela recebeu os disparos de arma de fogo ou qualquer outra forma de ato executório de um homicídio, mas ela não chegar a morrer, o crime não estará consumado. Por quê? Porque para se consumar é necessário o resultado morte. E se essa pessoa fica viva, se ela sobrevive, não teve o resultado morte, nesse caso, iniciados os atos executórios, provavelmente essa pessoa responderá por tentativa de homicídio e não por homicídio consumado. Outro ponto importante também é o elemento subjetivo no momento da ação e da omissão. No caso do homicídio, pessoal, o elemento subjetivo ele é chamado em latim de animus necandi, que é o ânimos, o propósito de matar. Isso aqui, galera, é importante porque você vai encontrar, por exemplo, no caso do, entre aspas, homicídio pré-doloso, que não é homicídio, na verdade é uma lesão corporal seguida de morte, você vai encontrar lá um ânimos diferente, um ânimos de ferir e não um ânimos de matar. Por exemplo, quem dá um soco em alguém, ele não dá para matar, a não ser que ele seja um lutador de boxe profissional e daqueles de peso grande, né? Porque uma pessoa normal que dá um soco na outra, ela não tá pensando em matar, ela tá pensando em feri-la. Mas se eventualmente de um soco a pessoa cai e bate a cabeça e morre, nesse caso nós temos um óbito. Como é que fica essa situação? Já expliquei anteriormente. Será uma lesão corporal seguida de morte, porque o objetivo, o ânimos, o elemento subjetivo não foi matar. O elemento subjetivo foi ferir. E pode ser que, eventualmente, eu acho bem difícil, essa expressão apareça na sua prova, você sabe que é o ânimos de matar. Show de bola? Essa morte, esse ânimos de matar pode se dar na forma dolosa ou pode se dar na forma culposa. Lembrando a diferença entre dolo direto e dolo eventual. Dolo direto, a pessoa tem consciência e vontade. Ela sabe que se ela fizer o disparo de arma de fogo, a pessoa vai morrer. E ela quer realizar o disparo de arma de fogo. E no caso do dolo eventual, ela pode prever o resultado morte, sabe que a sua conduta carrega o risco, mas não tá nem aí para isso. Então ela a teoria que a gente adota é a teoria do assentimento. Ela anui, ela concorda que o resultado possa ocorrer porque ela não tá nem aí para isso. E temos também a possibilidade do homicídio culposo, lembrando que dos crimes contra a vida, o único que pode ser culposo é o homicídio. Os outros 3 só podem ser dolosos, tá bom? E essa culpa pode ser uma culpa consciente ou inconsciente. A culpa inconsciente, a pessoa não previu o resultado, mas ela não agiu com o devido dever de cuidado, ou seja, ela incorreu numa negligência, numa imperícia ou numa imprudência, e acabou gerando esse resultado morte que ela não previu, muito embora o resultado fosse previsível. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que começa a dirigir depois de uma noite toda em claro, porque estava trabalhando, vai dirigir de manhã e está com muito sono,
e mesmo assim ela continua dirigindo. A pessoa, os passageiros do veículo falam, olha só, você tá com sono, de vez em quando você balança esse volante. Não, dá para levar, a gente precisa chegar em casa, que a gente precisa descansar e tal. E ele cochila no volante e gera um acidente, ele acaba sobrevivendo, mas alguém do carro vem a óbito. Nesse caso nós temos aí um homicídio ou por culpa consciente ou inconsciente. Nesse caso, a culpa é consciente, porque o resultado foi previsível. Inclusive, alguém comentou. Tudo bem? Então, o que é a culpa consciente? Ele previu o resultado, mas ele achou que pela sua habilidade ele era capaz de evitá-lo. No dolo eventual, ele previu o resultado, mas não estava nem aí se o resultado aconteceria ou não, tá bom? Normalmente... Perdão, pessoal. Normalmente, a culpa é inconsciente, melhor dizendo. Em situações excepcionais, ela pode ser consciente quando a pessoa tem consciência da possibilidade do resultado ocorrer, mas acha que pode evitá-lo. Show de bola? Eu tô falando rápido isso aqui, pessoal, porque isso aqui já é um assunto que a gente já tratou dele, tá? Cabe tentativa, salvo no culposo. Por quê? Porque o culposo demanda o resultado. Tem uma situação excepcionalíssima, que o culposo também admite tentativa, mas a gente nem vai falar dela, tá bom? Então, cabe tentativa, salvo na modalidade culposa, porque o crime culposo, ele exige o resultado. Então, esse camarada que tá dormindo, cochilando, consegue chegar em casa, todo mundo bem, ele praticou algum crime? Não, porque não teve o resultado morte. Então, nesse caso, ele não responderá por crime nenhum, tranquilo? Nem por tentativa, porque no caso do culposo, não existe tentativa. Próximo, pessoal, o crime é hediondo quando ele é praticado ou de forma qualificada ou por grupo de extermínio. É possível que o crime de homicídio praticado por grupo de extermínio seja praticado na modalidade simples. Na prática não acontece, tá? Mas teoricamente pode, tá bom? E a modalidade qualificada, nós vamos estudar essas modalidades daqui a pouco. O que eu quero que você destaque é que esse crime, ele pode ser hediondo, tá? Qualificado, grupo de extermínio. Vamos lá? Galera, continuando, as espécies de homicídio. As espécies, pessoal, pode ser simples, privilegiado, qualificado ou culposo. Jefferson, você vai tratar essas espécies na aula de hoje? Sim, galera, nós vamos ler o artigo. Lembrando aqui, galera, que a nossa abordagem aqui será uma abordagem muito direta, muito focada no texto da lei, porque o teu edital, ele é muito focado no texto da lei. Ele copia e cola os títulos e os capítulos do Código Penal. Então nós vamos seguir essa toada, tá? Essa toada de fazer uma abordagem muito específica da lei seca. Então é importante a gente ler a lei. Só que eu preciso, de vez em quando, fazer alguns destaques assim para você, para tornar o conteúdo mais didático. O basicão da estrutura do crime você precisa conhecer, mesmo sem ler a lei. Tá? Você precisa saber que existe a forma simples, privilegiada, qualificada e a forma culposa, tá? E eu já quero adiantar para vocês um tema que eu não falei lá na parte geral, mas vou falar aqui na parte especial, que é o crime na forma simples, na forma privilegiada ou qualificada e também com causa de aumento e causa de diminuição. Como é que funciona, galera, o crime na sua modalidade simples? É o crime que está previsto no caput. Olha aqui, por exemplo, ó, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. O caput do artigo é o crime na sua modalidade simples. Porém, é possível que lá nos seus parágrafos existam hipóteses em que a pena é alterada ou para mais ou para menos. Se a pena é alterada para mais, nós temos o crime qualificado. Por exemplo, a pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos. Já do qualificado, a pena, nós veremos, é de 20 a 30 anos. Quer dizer, uma pena muito... Perdão, 12, não sei por que eu falei 20. De 12 a 30 anos. Uma pena muito maior. Muito maior. E essa aqui é a pena mínima. Aqui a pena mínima é 6, aqui a pena mínima é 12. Quer dizer, é pelo menos o dobro. Então, pessoal, nós temos um novo patamar de pena. E é isso, nós damos o nome de qualificadora. Então, o homicídio qualificado é o homicídio que tem um novo patamar de pena. Já quando o crime ele apresenta um patamar inferior, nós falamos que esse crime é um crime que está apresentado na modalidade privilegiada. Por exemplo, não existe esse caso, tá? Mas vamos dizer que existisse uma hipótese em que um crime de homicídio tivesse pena de 2 a 10 anos. Nesse caso aqui, galera,
nós temos nitidamente o crime na modalidade privilegiada. Não é o caso do homicídio, tá? Não é o caso. Mas nós vamos analisar uma espécie aqui que vai ficar mais claro para você essa ideia de privilegiado mais para frente. E aí, galera, o crime pode ter uma causa privilegiadora ou uma causa qualificadora, lá nos seus parágrafos. Como também ele pode ter uma causa de aumento e uma causa de diminuição. Uma causa de aumento é, por exemplo, pode aumentar de 1/3 a metade. Pode diminuir de 1/6 a 1/3. Essas causas aqui de aumento e diminuição, a gente chama de homicídio majorado ou homicídio minorado. Minorado a gente não ouve tanto, tá bom? A gente ouve mais um homicídio com causa de diminuição. E aí, galera, não confunda qualificadora com causa de aumento e causa de diminuição. Não confunda. Show de bola? Para vocês, não faz tanta diferença assim, porque a parte do cálculo da pena não cai na sua prova. Mas esses aumentos aqui, eles se diferenciam no momento do cálculo da prova, do cálculo da pena. Por exemplo, na primeira fase, a gente pega a pena base, que no caso do homicídio simples é de 6 a 20 anos. Contudo, se o homicídio for qualificado, a primeira fase da dosimetria já parte de 12. Já parte de 12. E aí lá na terceira fase, que a gente vai calcular a causa de aumento e causa de diminuição. Lá na terceira fase. Tudo bem? Então aqui nós teremos a pena na primeira fase, vamos calcular na primeira fase, e depois vamos calcular agravante e atenuante, e por fim causa de aumento e causa de diminuição. Então isso tem diferença prática, tá bom? Na hora da fixação da pena. Para vocês essa informação não é de muita relevância, não cai na sua prova. O que você precisa saber é que qualificadora e privilegiadora é algo diferente de causa de aumento e causa de diminuição. Show de bola? Feita essa introdução, vamos agora para o texto da nossa lei. Homicídio doloso simples, eu botei aqui o doloso porque nós vamos ver daqui a pouco o culposo, tá? Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Galera, pena de reclusão. Revisão aqui, ó, pena privativa de liberdade. Você pode tê-la de duas espécies, tá? Nós temos a reclusão e nós temos a detenção. Em relação ao regime de progressão, ao regime da pena, ela pode ser no regime fechado, no regime semiaberto e no regime aberto, tá bom? Então, reclusão aqui, você já identifica que é uma pena restritiva de liberdade. Uma PPL, uma pena privativa de liberdade, usando a terminologia do código. E aí, galera, reclusão de 6 a 20 anos é a pena do homicídio simples. Vamos ver agora o homicídio que a gente chama de privilegiado. Mas se você notar, o termo privilegiado aqui está com aspas. Por que está com aspas, pessoal? Está com aspas, galera, porque não é um crime privilegiado propriamente dito, mas é assim chamado pela doutrina. Virou tradição no Brasil chamar o parágrafo 1º de homicídio privilegiado. Mas tecnicamente não é. Inclusive, na própria lei diz caso de diminuição de pena. Então estamos diante de uma causa de diminuição. Estamos diante de uma causa de diminuição e não de uma privilegiadora. Por quê? Porque não estabelece um novo patamar de pena. O que ela faz? Ela dá uma diminuição de 1/6 a 1/3. Logo, não estamos diante de uma privilegiadora, mas aparece nos livros e às vezes aparece nas questões de prova. Então, fique atento em relação a isso, tá? Isso aqui não é uma forma privilegiada, tecnicamente falando, mas é assim chamado pela tradição, pela dogmática jurídica, os livros dos doutrinadores. Fique atento em relação a isso, porque às vezes aparece assim na prova. Show de bola? Vamos continuar. Se o agente comete o crime... Qual o crime, pessoal? Isso aqui é um parágrafo do 121. Então é o crime de homicídio. Impelido por motivo de relevante valor social... ou moral... Vou colocar isso aqui um pouco escuro. Ou moral... ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, tá bom? Então, galera, ó, nós temos uma diminuição aqui que pode variar de 1/6
a 1/3. E aí vamos analisar cada uma dessas modalidades aqui, ó, relevante valor social, relevante valor moral e sob o domínio de violenta emoção. Galera, relevante valor social é um homicídio praticado tendo em vista um valor muito caro à sociedade. Por exemplo, uma determinada pessoa estava espancando uma criança. Veio uma galera e rebentou com ele até ele morrer, de tanto apanhar. Nesse caso, galera, nós temos um homicídio privilegiado. Por quê? Porque foi praticado em razão de um relevante valor social, que é a defesa dos vulneráveis. Nesse caso, nós teríamos uma hipótese aqui de redução de pena. Já o relevante valor moral, ele tem a ver com o relevante valor para o indivíduo. Então aqui é para a coletividade. E aqui é para o indivíduo. É o camarada que mata, por exemplo, o estuprador da filha. Então, nesse caso aqui, nós temos um homicídio praticado por relevante valor moral. E a terceira hipótese é sobre o domínio de violenta emoção. Você está vendo aqui essa expressão domínio? Isso aqui é diferente de influência, tá? Por quê, galera? Existe uma causa atenuante da pena, que é a influência de violenta emoção. Não é aqui influência, aqui é domínio. A pessoa tem que estar completamente dominada pelo ódio, tá bom? Completamente dominada pelo ódio. Logo em seguida, a justa provocação da vítima. Por exemplo, chegou em casa e viu a mulher na cama com o Ricardão. Tava armado, na hora do ódio, deu tiro nos dois e matou os dois. Nesse caso aí, galera, você tem uma violenta emoção que o dominou. Não vai caber legítima defesa da honra, tá? O Supremo já falou sobre isso. No entanto, cabe a privilegiadora, porque a pessoa está debaixo de uma violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. E aí, pessoal, nós temos aqui também mais uma observação, que é a possibilidade desse homicídio privilegiado também ser qualificado, tá? E esse homicídio híbrido, você pode encontrar assim também, ele não é hediondo. Eu vou falar daqui a pouco sobre o crime, o fato do homicídio qualificado ser hediondo, daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto. Por enquanto, eu só quero que você saiba disso. Que o homicídio privilegiado qualificado, ele não é hediondo. Isso já caiu muito em prova. É um assunto relacionado à jurisprudência. Tem uma baixíssima probabilidade de parecer para vocês, mas como é tão batido, eu achei por bem comentar. Somente essa frase simples tem uma explicação mais profunda aqui, mas eu achei que isso aqui é suficiente. Vamos agora, pessoal, conhecer o homicídio qualificado. Se eu pudesse fazer uma aposta com vocês, eu apostaria que se cobrar homicídio, vai cobrar homicídio qualificado. Por quê? Porque você tem várias hipóteses de qualificadoras e o examinador quer saber se você decorou cada uma delas. Então ele diz, por exemplo, que uma pessoa praticou um homicídio por motivo torpe, por motivo fútil. Esse homicídio é o quê? Opção A, homicídio qualificado. Opção B, homicídio privilegiado. Opção D, homicídio simples. Aí você vai ter que saber que aquilo ali é uma qualificadora, aquela expressão motivo fútil. Então vamos para a leitura, pessoal. Se o homicídio é cometido, primeira hipótese, mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe. Galera, como eu disse para vocês, nós vamos tratar desse assunto muito brevemente. Qual é a minha recomendação para vocês? Que vocês estudem a partir de agora, na parte especial, utilizando o código. Isso mesmo, utilizando o código para você fazer as anotações no código. Por quê? Porque essas anotações, o estudo da parte especial tem que ser predominantemente no código mesmo. Porque o examinador vai querer, ele vai copiar e colar o que está aqui. Então é importante você ler aqui. Não adianta nada você fazer um caderno, anotar tudo com as suas palavras de um tema que o examinador vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V na lei. Tá bom? Então aqui, ó, mediante paga. O que é mediante paga? Pagamento. Aqui a gente chama de homicídio mercenário. É o homicídio que você tem uma pessoa que encomenda a morte de alguém e a outra, que provavelmente é um pistoleiro, que é algum criminoso, que vai aceitar esse pagamento para realizar esse homicídio. Ou promessa de recompensa.
Lembrando que esse pagamento e essa recompensa aqui não precisam ser em dinheiro, tá? O pagamento é um pagamento atual e a promessa de recompensa, ela é futura. E, por fim, ou por outro motivo torpe. Galera, isso aqui é uma técnica que a gente chama, que você vai encontrar também aqui nos próximos, tá? De interpretação analógica. O que é, pessoal? A interpretação analógica. É uma técnica utilizada pelo legislador que está autorizada pela nossa Constituição. Nós não podemos criar crime por analogia, mas nós podemos incluir algumas condutas dentro de um crime através de interpretação analógica. Como é que o examinador faz? Primeiro ele usa uma fórmula casuística, falando de crimes, descrevendo condutas bem detalhadamente, e depois ele usa uma fórmula genérica na sequência. Essa fórmula genérica, ela está exemplificada por essa expressão aqui, ó, ou por outro motivo torpe. Então, o que é um motivo torpe? Motivo torpe, você pode anotar aí, é um motivo vil, desprezível, relacionado com vantagem indevida. Por exemplo, um neto mata o avô para obter a herança do avô. Nesse caso, nós temos um outro motivo torpe. Então, galera, essa expressão torpe, ela tem sentido vil, desprezível, relacionado com dinheiro normalmente, tá? Ou outras formas de recompensa, mas tô citando aqui só o exemplo do dinheiro. Outro ponto também, galera, é o motivo fútil. O que é o motivo fútil, pessoal? Motivo fútil é o motivo desproporcional. O motivo desproporcional é, por exemplo, matou o cara porque pisou no pé dele. Galera, você tira a vida de alguém, trazendo um sofrimento absurdo para a família, deixando às vezes órfãos, pessoas desamparadas, porque pisou no pé. Então, isso aqui é nitidamente um motivo fútil. Isso torna o homicídio um homicídio qualificado. E o homicídio qualificado, conforme nós veremos, é crime hediondo. E o crime hediondo vai ter uma diferenciação no tratamento, principalmente na parte da progressão do regime, conforme nós veremos quando estudarmos a lei de crimes hediondos que cai para vocês, tá bom? Então, o homicídio qualificado, ele é hediondo. O hediondo, primeiro, começa com a pena muito mais alta, começa com 12. Segundo lugar, a progressão do regime, a obtenção, por exemplo, de livramento condicional e outros institutos despenalizadores terão um tratamento muito específico lá na lei de crimes hediondos, tá? Então esse motivo desproporcional, esse motivo fútil também é uma qualificadora. Só uma observação, vou falar aqui rápido porque acho que não tem relevância para sua prova. Se o camarada mata sem motivo nenhum, eu sei que isso aí é um grau máximo do desprezo pela vida humana, mas nesse caso você não tem motivo fútil. Aqui a gente segue a interpretação literal, tá bom? A gente não pode ficar ampliando o conceito das palavras que estão aqui dentro, não. Então, uma pessoa mata outra pessoa porque não foi com a cara dela. Nesse caso, galera, não tem motivo fútil. Para ter motivo desproporcional, você tem que ter uma conduta prévia da vítima. Show de bola? Então, se você quiser anotar aí, você anota, tá? Conduta prévia da vítima. Terceiro, com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que possa resultar em perigo comum. Galera, esse aqui eu quero tratar com vocês de maneira mais específica, tá? Olha só. Meio insidioso é o 1. Meio cruel é o 2. Ou que possa resultar perigo em comum é o 3. Tá bom? E aí, pessoal, o veneno. O veneno, galera, é um meio insidioso. O que é um meio insidioso? Primeira coisa, o que é um meio insidioso? É um meio que você não consegue perceber. É um meio camuflado. É um meio que a vítima não consegue identificar que
está sendo alvo de um homicídio. Então, o meio de insidioso é um meio que não dá para a pessoa ela identificar o mal que está sendo gerado contra ela, tá? E o fogo, galera, e o explosivo, aí nós já temos perigo comum. Por quê? Porque normalmente fogo explosivo, ele gera esse perigo comum. No entanto, o fogo, ele também pode ser um meio cruel. Se a pessoa, por exemplo, tem um fogo nela, num ambiente em que não é possível queimar outras pessoas ou outras coisas. Nesse caso aí, o fogo é um meio cruel. A asfixia nitidamente é um meio cruel, assim como a tortura. Então, esses exemplos aqui, veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, eles são a previsão específica. E depois vem a cláusula genérica, que é ou outro meio insidioso, cruel ou de perigo comum. Show de bola? Vamos analisar, vamos colocar aqui a numeração correspondente em cada um deles, para na hora de você revisar, você conseguir lembrar. O veneno pode ser insidioso, porém, pessoal, só observa isso. Se a vítima é forçada a tomar o veneno é um meio cruel. E o fogo, mestre? O fogo, ele pode tanto ser um meio cruel, como um meio que provoca perigo comum. Exemplo, a pessoa bota fogo numa casa inteira para matar uma pessoa que está lá dentro. No caso, a casa inteira pegando fogo pode passar para os vizinhos também, para os outros terrenos e tudo mais. Explosivo, galera. A pessoa, para matar uma pessoa, usa um explosivo. Aqui, claramente, é um meio que gera perigo comum. Asfixia, cruel. Tortura, cruel. E aqui, galera, eu quero fazer uma observação nessa tortura aqui, tá? Qual é a observação, mestre? A observação é a seguinte: não confundir com a tortura seguida de morte. Não confundir com a tortura seguida de morte. Morte mediante tortura é uma coisa, tortura seguida de morte é outra. Você tem que analisar o elemento subjetivo do agente. Quando ele começou a praticar essa conduta, o que ele queria? Ele queria matar, fazendo sofrer, ou ele queria torturar, por exemplo, para obter uma informação, e nem pensava em matar, mas acabou matando. E aí, o ânimos do agente, o elemento subjetivo do tipo que foi escolhido pelo agente no momento da sua conduta, é o que vai definir qual será a imputação atribuída a ele. E aí, galera, entenda bem isso. Você vai perquirir o ânimos dele a partir do enunciado da questão. O enunciado da questão vai ter que deixar claro. No nível de prova de vocês, ele vai dizer mais ou menos assim, ó: fulano de tal, querendo matar o seu desafeto de um modo cruel, tortura ele através de instrumentos que lhe provocam intensa dor, alcançando por fim o seu óbito. Qual foi o crime que ele praticou? Aí vem lá, opção A, tortura com resultado morte. Aí vai o candidato apressado e errou. Por que errou? Porque não se ligou que o examinador está falando de intenção de matar. O objetivo era matar. Se o objetivo é matar, galera, é homicídio qualificado pelo meio da tortura e não tortura seguida de morte. Show de bola? Vamos continuar. Inciso 4. A traição. A traição, pessoal, é quando uma pessoa ela obtém a confiança da outra e atrai. É o caso, por exemplo, de Judas com Jesus. Esse é um exemplo clássico de um homicídio por traição. Por quê? Porque você tem a confiança da pessoa e você usa dessa confiança para atentar contra a vida dela. Nós temos também a emboscada. A emboscada, a pessoa ela fica espreitando no local onde a vítima vai passar e a atinge de uma maneira que a vítima não consegue se defender por causa da emboscada. Mediante dissimulação. Mediante dissimulação, pessoal, é meio que parecido com meio insidioso. Então, exemplo, a pessoa chama a vítima para pular de paraquedas com ela, mas ela deixou o paraquedas da vítima numa situação que não poderia se abrir. Dois colegas que pulam de paraquedas juntos, um sabotou o paraquedas do outro, foram pular e o que estava com o paraquedas ruim veio a óbito. Nesse caso aí, nós temos uma dissimulação.
Ele fez toda uma cena, marcou o dia, falou com o piloto, combinou o horário e dissimulou para matar o colega de profissão. Nesse caso aqui é por dissimulação. O insidioso fica mais na utilização de substâncias, tá? Ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Todos esses meios aqui, galera, a traição, emboscada, mediante simulação, tudo isso aqui são meios que tornam difícil ou impossível a defesa da vítima. Então, por exemplo, a pessoa chega com a arma pelas costas e atira na nuca, de surpresa. A pessoa praticou homicídio qualificado. Agora, ela captura a pessoa, leva a pessoa para um local de desova, bota a pessoa de joelho e lá ela realiza o disparo na nuca. Nesse caso aqui, galera, nós temos um homicídio que torne difícil ou impossível a defesa da vítima? Nesse caso aqui não, galera. Pessoal, mas foi um tiro na nuca. Galera, se você pensar assim, todo homicídio praticado com arma de fogo, com uma pessoa desarmada, é um homicídio que dificulta a defesa da vítima. Aqui a ideia é surpresa. A ideia é pegar a vítima de surpresa, pegar a vítima desatenta. Então uma coisa é você chegar por trás da vítima sem ela perceber e dar o disparo. A outra coisa é você já dominar a vítima e levá-la para o local do crime e lá realizar o disparo. São duas coisas completamente distintas. E aí, pessoal, nós temos agora o inciso 5º, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Aqui, galera, é o homicídio qualificado pela conexão. Ou a conexão com um crime que já ocorreu, para ocultar, por exemplo, um homicídio de uma testemunha, poderia incriminá-lo, ou pode ser também um homicídio visando uma prática de outro crime futuro. Exemplo, uma pessoa intentando sequestrar um empresário mata o seu segurança. Nesse caso aqui nós temos o homicídio qualificado. Por quê? Porque ele está visando a execução de outro crime. Já a pessoa que mata a testemunha, ele está visando a ocultação ou a impunidade. Ou também tem aquele que mata visando a vantagem de outro crime. Por exemplo, mata o seu comparsa para ficar com o dinheiro todo. Então, sempre que ocorrer o inciso 5º, nós temos a conexão com outro crime que já aconteceu ou que vai acontecer. Show de bola? 6. Contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Disparado é o que mais cai em prova. Não é que mais cai em prova. É disparado o que mais cai em prova. Disparado. Tá bom? Disparado. Só que no caso de vocês, como vocês vão fazer prova para a Força de Segurança Pública, o 7º também é muito importante. Que é o qual? Que é o homicídio praticado contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142, estou falando dos militares das Forças Armadas, e no 144, estou falando dos agentes de segurança pública, incluindo a Polícia Militar, da Constituição Federal. Integrante do sistema prisional. Galera, essa previsão aqui ela é anterior à alteração do artigo 144 da Constituição, porque depois a Constituição ela incluiu os agentes penitenciários entre os agentes de segurança pública, entre os órgãos de segurança pública. Então, isso aqui se tornou desnecessário, né? Porque o agente penitenciário já está no 144. E da Força Nacional de Segurança Pública. Esse aqui não está no rol dos órgãos de segurança pública, tá? Da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela. Quer dizer, você está tentando prender um indivíduo, está fazendo uma operação, e você não, o seu colega, o rapaz lá do seu batalhão, está numa operação, toma um tiro e morre. Nesse caso, quem matou esse policial, nesse confronto, matou em razão do exercício da função dele. Logo, responderá por homicídio qualificado, não será homicídio simples. Ou em decorrência dela. O camarada foi preso pelo policial e depois, para se vingar, o matou. Nesse caso aí, nós temos em decorrência dela. E, galera, quando a gente fala assim, não precisa ficar com muito medo, não, galera. Rola muito aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é meio tão bizarro aqui, que rola meio que uma ética da guerra. Lá no morro, todo mundo tá se encarando, todo mundo tá trocando tiro, mas fora daquele ambiente ali, pessoal, as pessoas se esbarram na rua e cada um segue a sua vida, tá? O único momento que é arriscado mesmo é no momento do assalto. Mas tirando o momento do assalto, as experiências que meus alunos me contam são experiências muito assim nesse sentido. Pô, eu encontrei o Ganso lá na praia, o Ganso, ô meu chefe, pô, tô limpo aí, cara, tô fazendo nada de errado não, só vim tomar meu banho e tal. E cada um segue sua vida. O Rio de Janeiro é bizarro. E o momento onde a bizarrice
alcança o seu auge máximo no carnaval, principalmente nos camarotes de escola de samba, onde o bicheiro tá junto com o político, tá junto com o promotor, que tá junto com o juiz, e na semana seguinte tá todo mundo se estranhando. Então, galera, aqui é no exercício da função ou em razão dela. Exemplo, o camarada vai assaltar e lá ele identifica que a vítima é um policial e o mata. Matou por causa da condição de policial. Aí, nesse caso aí, nós estamos diante de um homicídio qualificado com base no inciso 7º. Ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até 3º grau. Lembra daquele macete lá do nepotismo, que a prima pode, porque prima é 4º grau. Lembra que eu falei lá isso, esse macetinho que você não pode esquecer? Aqui, pessoal, é a mesma coisa, é até o 3º grau, tá bom? Em razão dessa condição, quer dizer, matou o parente por causa da condição de agente de segurança pública do parente, né? E aí, galera, você tem que decorar isso aqui. Você nem consegue imaginar, eu nem consigo imaginar você fazendo a prova sem saber isso aqui, tá bom? E principalmente o feminicídio. E o feminicídio, galera, ele é mais especial não apenas por causa disso aqui, tá? É o homicídio da mulher por razões de condição do sexo feminino. É principalmente por causa da previsão que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos agora para o 8º, com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. Galera, isso aqui foi introduzido no pacote anticrime. Vocês sabem que o Bolsonaro propôs o pacote anticrime, através do Sérgio Moro, que era um pacote para endurecer o combate à criminalidade. O que aconteceu? O Rodrigo Maia deu pro Freixo fazer a relatoria do pacote. Aí a esquerda colocou um monte de coisa aqui, né? E uma das coisas que ela colocou foi homicídio com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. O Bolsonaro foi lá e vetou. E vocês sabem, o parlamento, vocês talvez não saibam, melhor dizendo, vocês não estudaram o Constitucional, mas o parlamento tem 30 dias para derrubar o veto. O parlamento demorou mais de ano para derrubar esse veto, para apreciar esse veto. Quando apreciou, derrubou o veto do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro vetou esse inciso aqui? Porque normalmente o homicídio em confronto com a polícia, ele é praticado pela polícia com arma de uso restrito, ao fuzil. Então, como o fuzil é uma arma de uso restrito, o enquadramento do policial dentro desse inciso aqui, ele é muito, muito forte. Só que, felizmente, o veto do Bolsonaro caiu. Ah, Jefferson, mas se o policial matou em legítima defesa, ele não tem do que se preocupar. Sim, galera, mas ele vai responder por homicídio qualificado. Uma coisa é você responder por homicídio simples, outra coisa é você responder por homicídio qualificado. O peso é muito maior, até a tensão é muito maior. Tá? Então, Bolsonaro vetou por causa disso, mas o parlamento derrubou o veto. E por fim, a alteração é relativamente recente, por isso que é muito importante você conhecer, que é contra menor de 14 anos. O que acontecia, galera? Antes desse inciso aqui, as meninas que eventualmente sofressem uma morte, como por exemplo da Isabela Nardoni, elas entravam no feminicídio. Nós vamos estudar lá na Lei Maria da Penha o que significa o crime contra a mulher por causa da condição de mulher em situação de violência doméstica. E a menina, a Isabela Nardoni, ela se enquadra dentro desse conceito, não é só esposa e companheira. Não é só esposa e companheira, eu já quero adiantar isso para vocês. E aí, pessoal, a Isabela Nardoni ela foi protegida por uma pena mais grave pelo seu genitor e pela sua madrasta, porque ela entrou no feminicídio. Já o menino Henri Borel, ele não tinha um inciso específico para ele. É claro que você pode entrar no meio cruel, você pode entrar em outras qualificadoras, tá? Mas não tinha uma específica. E aí veio o parlamento e acrescentou isso aqui em 2022, que é homicídio contra menor de 14 anos. Então, esse homicídio se tornou um homicídio qualificado. Antes era uma causa de aumento. Agora é uma forma qualificada do homicídio. Eu, particularmente, não sou muito favorável a essa forma qualificada. Eu acredito que quem mata a criança normalmente entra em um desses outros aqui e ainda tinha causa de aumento. Eu acho que aliviou o caso de algumas pessoas, mas enfim, faz parte. Apesar que criaram a causa de aumento também, que a gente vai ver daqui a pouco, acabou acho que compensando. Então, no final, acho que valeu a pena sim fazer essa alteração. Mas vamos lá, pessoal. Olha o que diz aqui o inciso 6º. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. O parágrafo 2º A vai especificar isso. Ó.
Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar. Galera, aonde que a gente verifica o que é violência doméstica e familiar? Na Lei Maria da Penha. Principalmente ali no seu artigo 5º e no seu artigo 7º. Por quê? Porque tem vários elementos para configurar uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Em primeiro lugar, tem que ser mulher. Pode incluir a mulher trans? Pode, mas tem que ser mulher a vítima. Segundo lugar, tem que ter relação íntima, de relacionamento, ou de coabitação, moram na mesma casa, ou de parentesco, ou afetiva. Então, por exemplo, é possível crime de feminicídio da mãe em relação à filha? Sim, total, total. É feminicídio também. Do pai em relação à filha? Mais ainda, certo? Por quê? Porque tem uma relação familiar ali. Se tem a relação familiar e tem uma disparidade de força entre as duas pessoas que se relacionam, nós temos aí um caso de violência doméstica familiar. E outra coisa são os tipos de violência, que são 5. Tudo isso a gente já vai aprender lá na Lei Maria da Penha, tudo bem? O que eu quero que você aprenda já desde esse momento agora? Se tem relação de coabitação, de parentesco ou de afeto entre uma mulher e ou um homem ou uma mulher, nesse caso nós temos o feminicídio. Show de bola? Então, por exemplo, o exemplo clássico é do homem com a sua esposa ou companheira. Esse é um exemplo clássico. Mas o namorado em relação à namorada, também. E a mãe em relação à filha, também. E a nora em relação à sogra, que é mais velha, mais vulnerável, também. O que importa é a mulher ter uma relação de coabitação familiar ou de afeto com a sua agressora, com o seu agressor. Beleza? E homem pode ser vítima de feminicídio? Nunca. Porque vítima tem que ser mulher. Tudo bem? Tem que ser do sexo feminino. Do sexo feminino. Show de bola? E o segundo é por misoginia, tá? Que é o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, uma batida de carro, o camarada sai do carro gritando só podia ser mulher e começa a xingar ela de vagaba e de outras coisas mais, e aí aquilo ali vai crescendo, daqui a pouco ele pega uma arma e mata ela. Vou acabar com essas mulheres, essa barbeira, essa motorista barbeira. Galera, temos nitidamente aí um caso de feminicídio. Por quê? Porque ele matou essa mulher pela condição dela de mulher. Ele verbalizou isso. Então, duas hipóteses de feminicídio. Uma, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. E na segunda, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A mais comum disparada é a primeira, que é nas relações de violência doméstica e familiar, que são as que estão previstas lá na Lei Maria da Penha. Lembrando que na Lei Maria da Penha, o que você tem que lembrar são esses 3 tipos. Convivência, coabitando, mesma residência, né? Segundo lugar, relação de parentesco. Terceiro lugar, relação de afetividade. Esses 3 aí juntos, todos os 3 juntos. Não simultaneamente, tá? Qualquer um dos 3, isso que eu quero dizer. Qualquer um dos 3. E por fim, galera, esse aqui tem uma probabilidade menor de cair para vocês, mas tem caído muito em provas ultimamente. Que são as causas de aumento do feminicídio. E quais são elas? A primeira delas é durante a gestação ou 3 meses posteriores ao parto. Só lembrando aqui, pessoal, durante a gestação, se matar o feto... Que isso, Gerson? Mata a mãe, não vai matar o feto, não? Nem sempre. Se matar o feto, também vai responder por aborto. Se atentar contra a mãe sem se preocupar com o feto, vai praticar feminicídio com a causa de aumento de pena e ainda vai responder por tentativa de aborto. Pelo menos por uma parte majoritária da doutrina que admite a tentativa no dolo eventual. Tá? Mas fica com essa informação aqui que é suficiente para você. Ou nos 3 meses posteriores. Galera, isso aqui o examinador gosta de trocar por 6 meses. Eu não sei por que ele coloca 6 meses sempre. Deve ser porque as pessoas sempre caem. Tá? Então são 3 meses posteriores ao parto. Segunda hipótese, contra pessoa maior de 60 anos, com deficiência ou com doença degenerativa que acarrete condição de limitação ou de vulnerabilidade física ou mental. Então, deficiente é uma pessoa com doença degenerativa
nesse caso aqui, que não seja considerado deficiente ainda, mas que tenha vulnerabilidade físico-mental. Aí nós temos também uma causa de aumento. Lembrando que isso aqui é caso de feminicídio, tá? Estou falando da qualificadora do feminicídio. Estou falando que todas as vítimas aqui são mulheres. Terceiro lugar, nós temos na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Quer dizer, o camarada mata a mulher na frente dos filhos ou na frente dos pais. E, por fim, em descumprimento de medidas protetivas. Só uma observação, galera, que essas medidas protetivas estão lá na Lei Maria da Penha, tá? Isso aqui é a Lei Maria da Penha. Outra observação, que é necessária a notificação prévia do agressor para restrição produzir efeitos. Como assim, Jefferson? Exatamente isso. É necessária a notificação prévia do agressor. O camarada dá uns tapas na mulher, a mulher vai na delegacia da mulher, lá a delegacia da mulher tem um formulário que a mulher preenche, dizendo que quer a medida protetiva. Essa medida protetiva vai para o juiz vai lá e determina a medida de afastamento. Esse camarada ele precisa ser intimado dessa medida de afastamento para ela começar a produzir efeitos. Se ele não for intimado dessa medida de afastamento, aí nesse caso, nós teremos aí uma hipótese de não configuração do descumprimento da medida protetiva. Porque a medida protetiva só passa a produzir efeito depois que ele é notificado. Se ele nem foi notificado ainda, por exemplo, a mulher vai na delegacia, quando ela volta, você foi na delegacia da parte de mim, agora eu vou te matar. Vai lá e mata a mulher. Galera, ele vai responder por feminicídio? Vai. Mas com a causa de aumento do inciso 4º do parágrafo 7º, não. Por quê? Porque ele ainda não foi notificado. Eu tô falando algumas coisas aqui, pessoal, que vai fazer mais sentido quando a gente estudar a Lei Maria da Penha. E lá eu vou deixar isso mais claro. Então o conhecimento é um empilhado de coisas. E às vezes você volta e reforça alguns fundamentos que você já tratou antes. Então aqui é necessária a notificação prévia. E vamos para o último agora, que eu vou tratar com vocês, que é a causa de aumento do menor de 14 anos. Esse aqui, pessoal, também veio em 2022 com a Lei Riborel, tá? Parágrafo 2º-B. A pena de homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique ou aumente sua vulnerabilidade. Galera, esse aqui é o examinador, é o direito penal simbólico, né? Já existe, pessoal, uma agravante para isso. Tá? Já existe uma agravante para isso, uma agravante genérica. Eu não vejo utilidade em relação a isso. Enfim. Inciso 2º, 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta. Galera, esse padrasto aqui veio por encomenda, né? Pro Jairinho. Tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Então aqui é qualquer pessoa que tem autoridade sobre a vítima. Ué, Jefferson, como é que o empregador vai matar uma criança menor de 14 anos? Criança de 14 anos não vai poder ter emprego? Então, pessoal, aqui é quando a mãe, por exemplo, trabalha em casa de família e tem um filho junto na casa. Isso às vezes acontece. Ela é mãe solo e ela tem autorização da patroa para levar o filho, por exemplo, numa faxina no final de semana, e ela fica dando a faxina, a criança fica brincando, a patroa fala que vai olhar, e na verdade a patroa judia da criança e a criança vem a óbito, tá? Então, nós temos aqui o caso dessa configuração, dessa causa de aumento. Por fim, pessoal, homicídio culposo. Galera, o homicídio culposo é aquele homicídio praticado com negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, violação de um dever de cuidado através de uma omissão. Imprudência, violação de um dever de cuidado através de uma ação. Imperícia, ausência de qualificação técnica. E aí, pessoal, a pena é de 1 a 3 anos. Pessoal, aqui a mudança é drástica, tá bom? Ao invés de ser de 6 a 20 ou de 12
a 30, será de 1 a 3. Por quê? Porque aqui o grau de reprovação é muito menor. E aí, galera, tem uma causinha aqui, ó, que você tem que observar, tá? Que é a hipótese de perdão judicial. Também é chamado de princípio da bagatela imprópria. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Por exemplo, o camarada, ele esquece o filho, ele está com muita pressa, esquece o filho dentro do carro, o filho bebê dentro da cadeirinha e a criança morre ali asfixiada. Galera, nesse caso aí, o dano sobre o agente é tão devastador que assim, o Estado ele considera desnecessário aplicar qualquer pena para ele. Nenhuma pena para ele será minimamente equiparável à dor que ele vai sofrer e à culpa que ele vai sofrer. Então, galera, aqui nós temos uma hipótese de que a gente chama de perdão judicial. Só uma observação, pessoal. Tem que haver um vínculo de afeto, tá? Entre o autor e a vítima. Se não houver esse vínculo de afeto, não configura o parágrafo 5º. Outro caso também, o camarada, ele tá passeando de moto com o filho e tal, e tá fazendo manobras totalmente imprudentes, e de repente ele esbarra no filho, o filho morre e ele fica tetraplégico. Nesse caso aqui, as consequências para ele foram muito graves. Tá? Então, nesse caso, não faz sentido aplicar nenhuma pena para ele, porque a vida já puniu esse camarada. Galera, essa é a hipótese de perdão judicial, tá? O juiz deixa de aplicar a pena. Isso aqui tem uma natureza jurídica específica, mas eu nem vou tratar aqui porque não está no seu nível de prova. Outra observação também é que no caso de direção de veículo automotor, eu falei da motocicleta, acabou que nem foi um bom exemplo, você tem alguns tipos de homicídio culposo específicos, tá? Que tem uma punição um pouco maior. Principalmente se a pessoa estiver praticando esse homicídio aí no racha, alcoolizada, aí a pena é maior ainda. Mas o crime de homicídio praticado na direção de veículo automotor tem pena maior. Não vou tratar aqui com vocês porque está no CTB. CTB não cai na sua prova. Continuando. Finalizamos o crime de homicídio. Mestre, eu percebi que você deixou de citar alguns parágrafos aqui. É verdade, galera. Eu deixei de citar alguns parágrafos. Porque são parágrafos de menor importância. Mas na hora da sua leitura, não deixe de ler esses parágrafos. É seu papel fazer a leitura desses parágrafos, tá bom? Então não esqueça de ler. Agora, pra gente aqui, a gente já tratou do principal e até sobrando, tá, galera? A gente já tratou aqui sobrando. Porque a gente já tá bastante tempo falando do crime de homicídio, sendo que normalmente o que vão cobrar para vocês é privilegiadora e qualificadora. Bote isso na sua mente, esse é o ponto principal. Agora, como a gente já faz muitas questões de prova e vê que esses outros temas de vez em quando também aparecem, a gente preferiu mencioná-los com vocês. E os outros artigos também aparecem, mas num nível de prova um pouquinho mais avançado, não por causa da dificuldade, mas principalmente por causa da menor importância. Como é menos importante, o candidato ele se atenta menos, aí o examinador de um nível de prova mais difícil gosta de cobrar. Show de bola? Vamos para o próximo. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação. Até 2019, pessoal, era só o suicídio, tá? Aí, através de um movimento aí da ministra na época, Damares, foi acrescentado a automutilação também. Galera, você só pode praticar um crime se o autor principal desse fato puder praticar um crime. Vou traduzir de uma forma mais clara, tá? Uma pessoa te pede emprestado uma arma de fogo para matar alguém, mas ela não chega a realizar nenhum disparo, ela desiste. Você que emprestou a arma, você praticou algum crime? Vamos colocar uma faca para não dar problema. Você praticou algum crime ao emprestar a faca para essa pessoa matar o seu desafeto? Não, porque ela nem chegou a iniciar a execução. Você só responde se a pessoa iniciar a execução. Por quê? Porque no Brasil a gente adotou a teoria unitária. O partícipe, ele responde pelo mesmo crime, via de regra, que o agente principal, o autor do crime. Então, se uma pessoa não pratica crime, o partícipe também não pratica. E se suicidar ou suicidar-se é crime no Brasil? Claro que não, galera. Por causa do princípio da alteridade. Você só pratica crime quando você viola bem jurídico alheio. Se você viola bem jurídico próprio, você não pratica crime. Por exemplo, você quer destruir seu próprio carro. Você está praticando algum crime? Claro que não. O carro é seu,
Mas se for na rua e destruir um carro de um vizinho, por exemplo, você está praticando um crime de dano. Galera, então o suicídio e a automutilação, por si só, não são crimes. Logo, pela teoria geral, o induzimento, a instigação e o auxílio também não seriam. Porque se o suicídio não é crime, o induzimento, a instigação e o auxílio também não seriam, tá? O que é induzimento, pessoal? É fazer nascer a ideia. Cara, tua vida tá uma titica, tu não se mata. Parceiro. Morreu, acabou tudo mesmo, pessoa sem fé no além. Morreu, acabou tudo mesmo, é bom que tu para de sofrer. Isso é induzimento. E a instigação? A pessoa comenta, cara, tô pensando em tirar minha própria vida. É isso aí, cara. É isso aí, meu irmão. E que ninguém tem a ver contigo, não. Você que faz suas escolhas e tal. Instigação. E o auxílio é o auxílio material. É fornecer arma, fornecer meios. Tá bom? É o auxílio material. E galera, é tanto ao suicídio quanto à automutilação. Mas como eu disse, isso é um crime contra a vida por causa que, originariamente, o tipo só falava do suicídio. E aí vem, artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou a praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Jefferson, a pena é baixinha. Sim, pessoal, porque o suicídio não é crime. Auxiliar alguém que está suicidando também não pode ter uma pena muito alta, tendo em vista que não é crime suicidar. Agora, você tem várias causas de aumento mais à frente, tá bom? E outra coisa é suicidar-se ou praticar automutilação, muito comum entre adolescentes. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal, aí você tem uma peninha um pouquinho maior, de 1 a 3 anos. Outro ponto, parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, quer dizer, é o auxílio ao suicídio com resultado morte. Ao auxílio à automutilação com resultado morte. Pena de 2 a 6 anos. Aí já começou a esquentar mais um pouquinho, né? A pena começou a ficar um pouquinho maior. E parágrafo 4º, a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de redes de computadores, rede social ou transmissão em tempo real. Quer dizer, a pessoa que cria grupo no WhatsApp de como se suicidar, cria grupo de Facebook, de fóruns da internet ensinando a fazer essas coisas. E por fim, se a pessoa é líder ou coordenador do grupo, ela tem também uma pena maior. Galera, o principal aqui para vocês é o caput, tá? Eu coloquei os outros porque às vezes o examinador, ele quer inventar moda. Aí ele pode cobrar, esses daqui foram os que eu já vi em outras questões de prova. Principalmente as questões que surgiram após a alteração de 2019. Então isso aqui é tudo novo, tá? Isso aqui é tudo novo. O examinador ali em 2019, 2020, ele gosta de novidade, ele começou a cobrar isso. Claro que com o passar do tempo, esse tema vai perder cada vez mais a importância e quando aparecer, vai aparecer o caput. Mas na hora de ler, leia tudo. Apesar que não tá tudo aqui, tem outros parágrafos também, tá? Mas eu destaquei aqui os principais. Outro ponto, outro crime, infanticídio. Pessoal, o infanticídio é o terceiro crime aqui da nossa lista, tá? Ele tá no artigo 123 do Código Penal. E a tipificação dele é matar sob o efeito do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Esse logo após, pessoal, não tem um marco temporal definido, tá? Isso aqui fica mais para a perícia do que para os operadores do direito. Detenção de 2 a 6 meses. Galera, o que é o estado puerperal? É um estado, pessoal, de crise emocional da mulher. Quem vai definir isso é a perícia. Tem muito médico que trabalha com medicina legal que fala que isso nem existe, tá? Mas a gente sabe que as mulheres entram em depressão pós-parto, entram em severas crises. E esse estado aí de crise aguda, ou no momento do parto ou logo após, pode gerar, sim, esse estado de descontrole da mulher. Só que como ela não perde a consciência, ela não se torna inimputável. Então, como ela mantém suas faculdades mentais, ela não se torna inimputável. Mas ela está num estado tão agudo de pressão, de angústia, de desespero, que ela pode eventualmente atentar contra a vida do próprio filho. Eu tive um professor desembargador que ele falou que já pegou um caso assim, da mulher ter atentado contra a vida do próprio filho. Ela teve o filho no banheiro, cortou o cordão umbilical e jogou a criança pela janela. E depois, posteriormente, ela se arrependeu profundamente, criou o filho muito bem, cuidou do filho e tal, e ela mesmo se revoltava com a própria atitude dela, carregada de culpa. E nesse caso aí, ficou nítido que era um caso de tentativa de infanticídio. Beleza?
Galera, a pena é de 2 a 6 anos. E quais são os elementos que você precisa observar? Primeiro, tem que ter estado puerperal. Não apareceu a expressão estado puerperal na sua prova, ou será homicídio, se já iniciou o trabalho de parto, ou será aborto, se foi antes do início do trabalho de parto. Show de bola? Segundo ponto, isso aqui é um crime que a gente chama de crime bipróprio. Pessoal, eu não ensinei isso para vocês na parte geral, mas na classificação dos crimes, o crime pode ser comum e o crime pode ser próprio ou o crime pode ser de mão própria. O crime próprio, galera, é o crime que só pode ser praticado por uma pessoa com qualificação específica. Por exemplo, lá na frente nós vamos estudar os crimes contra a administração pública praticados por servidores públicos. Só servidor público pode praticar. O particular até pode, mas junto com ele, nunca sozinho. Então, por que nunca sozinho? Porque trata-se de crime próprio. Então, por exemplo, o pai da criança ajuda a mãe a matar a criança. Nesse caso, ele vai responder pelo quê? Pelo infanticídio. Se ele auxiliou a mãe, deu instrumentos para a mãe matar. Por quê? Porque ele foi partícipe, ou ele foi... coautor eu já acho mais complicado, né? Mas se ele foi partícipe no crime dela, automaticamente a gente considera que ele responde por infanticídio também, tá? E aí, pessoal, o fato do crime ser bipróprio indica que o sujeito ativo do crime, quer dizer, o agente que pratica o crime, tem que ter a qualidade especial. E qual é a qualidade especial? Ser mãe em estado puerperal. Pai não tem estado puerperal. Não tem que estar debaixo da influência do estado puerperal, tem que ser a mãe. Segundo lugar, é o seu próprio filho. Então, mãe mais próprio filho. Se ela mata outra criança, é porque quer matar outra criança e não quer matar o próprio filho, pode ocorrer também o erro sobre a pessoa, ou erro na execução, né? Enfim. Se ela quer matar outra criança, que não é o próprio filho, nesse caso não se configura o infanticídio. Tem que ter a qualidade especial do agente ativo e do sujeito passivo. E durante o parto ou logo após. Quer dizer, tem um marco temporal aqui, não vale a pena a gente tentar definir qual é, mas para a tua prova tem que ser durante o parto ou logo após. Show de bola? Galera, isso aqui é um infanticídio. Quando vocês virem cair em prova, será normalmente tentando derrubar vocês, confundindo vocês com aborto ou com homicídio. Por fim, nós temos o crime de aborto. O crime de aborto, pessoal, está previsto no artigo 124 do Código Penal e também no 125 e no 126. Só que cada um vai ter suas peculiaridades, tá? Nós vamos ver que existem 4 tipos de aborto. 4 tipos de aborto. No artigo 124, nós temos 2 tipos. Quais são eles, Jefferson? Nós temos provocar aborto em si mesma, e aqui vem o segundo, ou consentir que outrem lhe o provoque. Galera, tem 2 crimes aqui, tá? Provocar ou consentir. No primeiro caso, nós temos a hipótese de autoaborto. O que significa o autoaborto? A mulher faz o aborto nela mesma, ela compra um medicamento lá, enfim, e ela atenta contra a vida do próprio feto que está dentro dela. Nesse caso aqui do autoaborto, 124, pena de 1 a 3 anos. E na segunda hipótese, consentir que outro lhe provoque, quer dizer, ela vai numa clínica e permite que o médico realize o aborto nela. Nesse caso, ela responde pelo crime de consentir e o médico vai responder pelo 126, que é o provocar aborto com consentimento da gestante. Vocês vão ver que a pena é um pouquinho maior. Então aqui nós temos 2 crimes diferentes, ela provoca ou ela consente que o aborto seja realizado nela, tá? É o autoaborto e o aborto com consentimento dela. Depois nós temos o aborto provocado por terceiro, contra a vontade dela ou com a vontade dela. Contra, sem o consentimento da gestante, nós temos a reclusão de 3 a 10 anos. E aqui, pessoal, o grande diferencial aqui para sua prova é o seguinte, ó. Diferente de 2 coisas. Lesão corporal gravíssima com resultado aborto. E outra diferença também é o crime de... Não é bem uma diferença, tá? Eu vou colocar só isso daqui, depois eu faço a observação do outro.
Não é exatamente uma diferença esse outro, tá bom? E aí, galera, ó, lesão corporal gravíssima com resultado aborto. Qual é a diferença? É o ânimos. É o ânimos do agente. Se o agente ele quis atentar diretamente contra a vida do feto, o objetivo dele era matar o feto, por exemplo, ele coloca uma substância abortiva na bebida da namorada para que esse aborto aconteça. Nesse caso aí, nós temos claramente o 125. A intenção dele é atentar exclusivamente contra o feto. Mas é possível também que o indivíduo ele queira agredir a esposa. E ao agredir a esposa, ou a namorada, enfim, a companheira, ele acabe resultando no aborto. Aí, nesse caso, ainda que ela não se machuque muito, mas se abortou, nós temos a lesão corporal gravíssima. Que a gente vai estudar na próxima aula. Show de bola? Então, o resultado do aborto, ele não era o objetivo. O resultado do aborto foi uma consequência culposa. É um resultado culposo de um crime doloso. Ele queria lesioná-la. Então, ele dá um soco no rosto. Vontade de espirrar. Ele queria dar um soco no rosto, deu um soco no rosto, mas depois a mulher, no estado emocional que ela ficou, ela acabou abortando. Nós temos aí uma lesão corporal gravíssima. Show de bola? Então você tem que ver aí o ânimos do agente. E também existe aquela possibilidade do camarada que quer matar a mãe, ele tá com ódio da mãe e atenta contra a vida da mãe, só que o feto morre também. Aí nesse caso nós vamos ter o homicídio, se for relação íntima de afeto, que normalmente é o caso, nós teremos um feminicídio com uma causa de aumento mais o 125, que é o aborto sem consentimento, em concurso material, somados. Ou concurso formal. Bom, ele atentou com uma só ação em omissão em concurso formal, tá? Então, isso não cai para a prova de vocês, tá bom? É concurso de crimes, mas aqui nitidamente é um concurso formal. E aí, galera, quando isso acontecer, ele vai responder pelos 2 crimes em concurso formal. Mas o que mais cai em prova é esse daqui, tá? É tentar te confundir com a lesão corporal com resultado de aborto. Próximo, que é provocar aborto com consentimento da gestante. Outra observação, só lembrando aqui, olha a diferença da pena, de 1 a 3 anos é que começa em 3 e vai até 10. E por fim, provocar o aborto com consentimento da gestante de 1 a 4 anos. Aqui nós temos de 1 a 3, aqui nós temos de 1 a 4, uma pena um pouquinho maior. Aqui, por exemplo, entra o médico e faz o aborto da mulher que o procura na clínica clandestina. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, quer dizer, convence a menor de 14 anos a abortar. Nesse caso, galera, o camarada não vai responder pelo 125. O médico não vai responder pelo 125. Ele vai responder pelo 126, se a vítima é menor de 14 anos. Ou é alienado ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Pessoa que ameaça a namorada para abortar, se ela não abortar, ele vai matar ela, ou que faz ela abortar na marra, na força, arrasta ela para a clínica debaixo de tapa, tá bom? E também mediante fraude. Fala para ela tomar a bebida, ela toma, sem saber que ali tem uma substância abortiva, ela vai lá e aborta. Nesse caso aí, não vai responder pelo 126, vai responder, quem colocou remédio abortivo vai responder pelo 125. Show de bola? Galera, essas são as 4 hipóteses de aborto. Autoaborto, aborto com consentimento da vítima, aborto sem o consentimento, autoaborto, consentir que pratique aborto em si, aborto sem consentimento da vítima e aborto com o consentimento da vítima. Esse aqui é a própria gestante, tá bom? Esse aqui é o terceiro que pratica. Show de bola? Forma qualificada do aborto. Aqui é a forma qualificada pelo resultado. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Essa grave aqui, pessoal, é grave ou gravíssima, tá? E são duplicadas, então você tem aqui 1/3 ou duplicadas, se por qualquer dessas causas
lhe sobrevier a morte. Então aqui você tem uma causa de aumento, se tiver lesão corporal de natureza grave, e você tem o vezes 2 em caso de morte. Então o camarada, por exemplo, ele tenta matar, dar soco na barriga da mulher para matar o feto, ele está praticando o crime do 125, beleza? 125. Claro que ele pratica o crime contra a mãe também, tá? Mas estou falando em relação ao feto. Ele pratica o 125, se em virtude dessas agressões ela tiver uma lesão corporal grave, aí esquece a lesão corporal contra ela e fica somente aqui na forma majorada. E no caso dela vir a óbito, aí duplica essa pena. Show de bola? Aí no caso vai ficar igual ao do homicídio mesmo, tá? De 6 a 20 anos. Galera, essa é a forma qualificada, mas isso aqui quase não cai, tá? O que cai mesmo é isso aqui. Causas especiais de exclusão de licitude. Por que especiais? Porque estão na parte especial do código. Então, lá na parte geral, nós temos aquelas 4, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Aqui nós temos uma causa especial, específica, que está prevista no 128. Não se pune o aborto praticado por médico, então tem que ser praticado por médico. Tranquilo? E aí vem. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, então aqui nós temos a hipótese que a gente chama de aborto necessário, e depois nós temos aquilo que a gente chama de aborto humanitário. Aborto humanitário. Tá bom? Aborto humanitário é o aborto praticado em caso de estupro, desde que haja consentimento da vítima, tá bom? Olha aqui, ó. Se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Nesses dois casos não há crime. Não há crime. Tranquilo? E aí, diferença que de vez em quando aparece em prova, e eu preparo vocês para questões de concurso, quando vocês assistirem os vídeos de correção, vocês vão falar, caramba, Jefferson, cai exatamente como você falou. E o nosso objetivo é esse mesmo, galera, é preparar vocês para as questões de concurso, para você acertar lá na sua prova, tá? Aborto versus infanticídio, aqui você tem que sempre lembrar do estado puerperal, ou puerpério, expressões sinônimas ou parecidas com essa aqui, tá? E no caso do homicídio, o que diferencia o aborto do homicídio? O momento consumativo. Ocorreu após o início das contrações expulsivas ou antes? Se antes, aborto. Se depois, nós temos aí, se durante ou depois, nós temos aí o homicídio. Show de bola, pessoal? Galera, conteúdo principal. Pessoal, o que tu vai focar? Primeiro lugar, esse tema, ele é um tema de alta probabilidade. Na última aula, nós estudamos a parte parte especial do Código Penal chamado das penas. E eu disse para vocês que aquela parte ali tem uma menor probabilidade de cair. Aqui não, pessoal. Aqui tem alta probabilidade. Tá? Por quê? Porque tem muita cobrança em questões de concurso. E aí, galera, foco em leitura da lei seca. É claro, galera, que a lei seca, se você só ler lei seca, você que está começando agora, tu vai passar mal, meu amigo. Você precisa ler lei seca depois de assistir a aula e também é importante que posteriormente você faça exercícios. Depois de fazer exercício, você volta na lei seca de novo. Porque o que você errar nos exercícios vai te ajudar a prestar atenção no momento da leitura da lei seca. Show de bola? Então, parte especial, galera, tem que fazer muito exercício. Não tem como dominar a parte especial sem fazer muito exercício. Porque ninguém tem uma memória fotográfica, e se tem, parabéns, você vai passar na prova, mas quase ninguém tem memória fotográfica de ler a lei seca e lembrar de todos os detalhes. Quem vai te ajudar a lembrar da leitura da lei seca serão os exercícios, é a frustração de errar questão. É isso aqui que vai te ajudar na releitura. Então, fez questão? Volta nos artigos para consolidar a tua leitura, para direcionar a sua leitura, melhor dizendo. Segundo ponto, conhecer as formas privilegiadas e qualificadas do homicídio. Quando nós fizermos exercício, vocês vão ver que é isso aqui que cai, ó, predominantemente. Formas qualificadas. Ele te dá lá uma qualificadora no enunciado e quer que você responda que tipo de homicídio é aquele. Simples, culposo, privilegiado ou qualificado. Então, isso aqui é a minha aposta para vocês. Conhecer causas de aumento do feminicídio. Isso aqui, galera, tem até uma importância menor.
tá? Eu coloquei aqui, mas faz a leitura, para você não pular, tá bom? Próximo, conhecer as causas de aumento da lei Henri Borel, principalmente ali da madrasta, do padrasto, da empregadora, tá? Essas são causas de aumento. Letra E, saber a diferença entre infanticídio e aborto, infanticídio e homicídio, acabei de falar agora no finalzinho. E por fim, conhecer os 4 tipos de aborto e as 2 causas de excludente dele. Conhecer basicamente, saber o basicão. Tá? Você botar lá na sua revisão, aborto, 4. Causas excludentes, 2. E tentar lembrar o que é aquilo ali. Por quê? Porque quando cai, galera, cai para você diferenciar uma da outra. Se você só souber superficialmente o que é uma coisa e o que é outra, você acerta na sua questão de prova, beleza? Aquela palavra de incentivo que a gente dá para vocês, aquelas frases que eu acredito que são úteis para inspirá-los, porque eu sei que estudar para concurso não é fácil, você tem uma sensação de que você não progride, que você não está aprendendo, mas na verdade, pessoal, você precisa ter fé de que se você estudar, você vai conseguir. Porque todo mundo que passou eram seres humanos iguais a você, não eram mais inteligentes do que você. Pode ter certeza do que eu te falo, num ou outro até pode ser. Mas a grande maioria, pessoal, não eram pessoas mais inteligentes do que você, eram pessoas normais. Meus alunos que passam em concurso são pessoas normais, mas são pessoas que se esforçam. E o que te dá o combustível para se esforçar? A fé de que você vai colher aquilo que você plantar. E aí eu quero deixar um versículo da Bíblia que ajuda você, que é: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é a fé, galera. É a certeza daquilo que esperamos. A gente ainda nem recebeu, mas a gente tem certeza que vai acontecer. E também a substância das coisas que não vemos. A gente não pode apalpar ainda o cargo, mas a gente é como se pudesse apalpar. E é essa fé de que o esforço gera resultado que vai te motivar a estudar no momento que você quiser ver o Netflix, no momento que você quiser passear, no momento que você quiser curtir, ao invés de estar lendo lei seca, fazendo exercício e fazendo revisão. Tá bom, pessoal? Forte abraço para todos e bons estudos. Vamos prosperar!